Agora que a igreja está sabendo que o Messias está vindo, é necessário com que ela entenda qual é a conversa que está saindo diante do trono. O que ele está dizendo para a noiva neste momento, nessa estação, nessa temporada? O que é que ele está dizendo? Qual é a conversa que ele está liberando para ela? É necessário que você entenda, porque toda vez que a igreja e que o Senhor conversa sobre ela, de ela entrar dentro do trono, ele sempre vai dizer estas palavras. Estas palavras. Aqui não entrará nada que contamine e que seja imundo, impuro. Isso significa que verdadeiramente a única conversa que quando o Messias está vindo, que ele está sendo preparado e já está adornado e já está equipado e já está pronto para descer e buscá-la. A única conversa que vai soar nesta hora é somente essa: seja santo, seja santo. Mas esta conversa, seja santo, é necessário com que você entenda o que ele está dizendo. Lembre-se que o Senhor estava a dizer. Olha o que ele estava a dizer. Seja santo como o Pai é santo. É necessário que você entenda que seja santo como eu sou santo. Ele não estava dizendo seja santo como você quer ser santa, quer ser santo. É como eu sou santo. Isso significa que você precisa entender qual é a instrução correta, necessária, para purificar-se. E somente o Espírito da glória, somente o Espírito de Cristo Jesus conhece a instrução, conhece o parâmetro, conhece os segredos da santidade de Deus, para que você entre. É por isso que nessa hora a igreja precisa se render a Ele. Se render a Ele significa deixar com que Ele te crucifique, te mortifique, te destrua, para que nasça o homem espiritual. Escute isto. É necessário você entender o significado do engano nesta hora, para que você aprenda a discernir e a cair fora do engano. Caso contrário, ele irá entrar, te contaminará, te prenderá, te destruirá e te roubará a coroa da vida. Escute isto. O engano sempre começou pelos olhos. Sempre. É a maneira de como o diabo consegue destruir a igreja. Destruir a noiva do Cordeiro. Foi a facilidade que ele viu nela de como destruir ela, de como enganar ela, de como fazer com que ela perca a sensibilidade e a visão, ela se segue. Então, caia no engano. Caia no engano. E ela não consiga identificar qual é a visão, qual é a instrução e qual é a voz do Deus dela. Escute isto. Gênesis 3,6 diz: vendo a mulher que aquela ave era boa, para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Isso significa que o Senhor estava dizendo que a serpente, que o maligno, que o enganador sempre diz: coma, cobice, experimente. Coma, cobice, experimente, deseje, possua. Mas o Senhor sempre disse: não coma, não toque, não chegue perto. Significando que aqui você já dá para ver qual é o engano que o Senhor está dizendo nessa hora. Ele sempre estava dizendo que o engano está na cobiça. Saia fora da cobiça. Por quê? Porque ele estava a dizer: caso eles comessem do fruto do engano,
do fruto maligno, eles morreriam. E verdadeiramente eles morreram. Porém, que tipo de morte aconteceu aqui? A morte da justiça. Quando eles morreram, a veste gloriosa de justiça foi embora. A veste gloriosa de justiça foi embora. Significando que a única maneira da igreja não perder a justiça é saia fora da cobiça. Não cobice, não deseje, não toque. Escute isso. Eu quero frisar bem e falar sobre os espinhos. É necessário nessa hora que você entenda. O caminho do teu coração deve estar bem aplanado, bem reto e bem limpo. Que os espinhos da cobiça deste mundo saia. Arranque-os, queime-os, jogue fora e limpe o teu coração. Para que nessa hora você receba o orvalho de vida, a maravilhosa glória que provém do temor do Senhor. Escute isso. Os espinhos, eles são produzidos pelo engano, pelo desejo daquilo que é pecaminoso, pela cobiça. Toda a terra que produz espinho fica amaldiçoada. Quando Adão e Eva desejaram e comeram daquilo que era engano, a terra ficou amaldiçoada e eles perderam uma gloriosa veste de justiça. Isso significa que o diabo, o que ele está fazendo nessa hora, é o seguinte: quanto mais o mundo fica moderno, quanto mais o mundo fica atraente, então tudo o que ele quer é que a igreja cobice. Então ela cobiça a roupa, então ela cobiça os óculos, então ela cobiça os cabelos, ela cobiça as unhas, ela cobiça os shorts, ela cobiça as sobrancelhas, ela cobiça os batons, as maquiagens, os brincos, ela cobiça tudo que ele oferece. Significando que quando ela cobiça, ele a prende e a mata, e a sufoca, e a destrói a justiça que foi colocada por meio do Espírito em seu coração. Escute isso. Lembre-se, se o seu coração produzir espinho, a terra fica amaldiçoada. Isso significa, se você deu evasão para a cobiça, se você não cortou o espinho, não passou a espada no espinho, não queimou o espinho, não arrancou fora, não limpou-lo do seu coração, significa que ali brotará mais e mais espinho. A única maneira de curar o câncer da cobiça da igreja é uma espada inflamada de fogo, cortando a cobiça do seu coração. É a única maneira. Escute isto. Todas as vezes que o espinho entrar, a terra fica amaldiçoada. A maior maldição que existe dentro do coração de um crente, dentro do coração da noiva do Cordeiro, é ela se vestir como crente, é ela cantar como crente, é ela pregar como crente, falar línguas estranhas como crente, profetizar como crente, mas o seu coração está pecaminoso, impuro. O seu coração deseja o pecado. E ela é sufocada, até com que ele ceda para o diabo. Lembre-se, uma vez preso, somente a espada inflamada de fogo pode cortar as teias de aranha que te prenderam. Mas ninguém pode lhe livrar das teias de aranha. Lembre-se que quando o Senhor Jeová tirou Adão e Eva do jardim do Éden, ele coloca um querubim na porta e uma espada de fogo flamejante para proteger a árvore da vida. Somente essa espada tem poder suficiente para destruir os demônios que te prenderam no pecado. Escute isso. O Senhor ordenou a Israel
que eles tinham que lançar fora, destruir os habitantes da terra, que o Senhor lhe dera. Que eles não deixassem nenhum vivo, porque eles seriam como espinho nos seus olhos e como pregos nas suas costas. Número 35:55. O que o Senhor estava dizendo aqui? O Senhor viu bem como Israel andava adulterando. Ele sempre disse: eu vejo bem como vocês andam adulterando pelos seus olhos e o desejo do vosso coração. Isso significava que eles não poderiam ver nada, nada atraente, nada que fosse belo aos olhos da carne. Eles se prostituíam. Eles desejavam igual. Eles desejavam se vestir. Eles desejavam conceber. Eles desejavam praticar. Eles desejavam fazer a mesma coisa. Se você olhar bem, nessa hora você vai entender o quanto a igreja parece com o mundo nesta hora. O quanto as moças dentro da casa de Jeová parecem com as moças do mundo nesta hora. Não adianta você cantar, pregar, profetizar, pular, sapatear, desmaiar, cair no chão. Não! O Senhor está dizendo, ou você é limpa ou você não é. Essa é uma hora que você precisa entender. Seja pura, seja puro. Arranque os espinhos, ou senão naquele dia você vai ter um choque. Escute isso. Deus viu como o povo se prostitui fácil, como o coração deles era um fraco. Eles não podiam ver nada, que eles já se prostituíam em seus corações. Sempre foi assim. Sempre o diabo atraiu a noiva do Cordeiro, o povo de Jeová, com uma cobiça deste mundo, com uma aparência deste mundo, com a vaidade deste mundo. Escute isso. Olha o que ele diz mais. O Senhor chama os ímpios de espinho, que se lança fora, que não se pode tocar neles. E ele diz que qualquer que tocar deve se armar de ferro e de uma haste de uma lança e colocar fogo nele no mesmo lugar. Oh, como isso aqui é poderoso. 2 Samuel 23, 6 e 7. É isso que o Senhor estava dizendo. O Senhor estava dizendo, quando vocês herdar a terra que eu vos der, arranque todos eles dali. Peguem as vossas espadas e devore a terra inteira. Ele estava a saber o que ele estava dizendo. Por quê? Jeová amava tanto o seu povo, mas ele sabia a fragilidade do seu coração. Ele sabia quanto o coração do seu povo Israel era fraco. Será que o Senhor está dizendo que ele está vendo nessa hora o quanto a igreja é fraca? Perceba, veja como ela adquire as bugigangas, as impurezas que o mundo oferece para ela. Veja, perceba o quanto a igreja tem virado moderna. Jeová está dizendo, arranque este espinho fora. Caso contrário, você não poderá ver a glória do teu Deus. Escute isso. Ele disse que os espinhos, ou que os ímpios, eram como espinhos. Deveriam ser destruídos, deveriam ser devorados, deveriam ser apagados, significando que o Senhor nesta hora estava dizendo, perceba, que se a igreja nesta hora não repreender o pecado vai dominar ela. Entende aqui o que o Senhor está dizendo? Então eles estão a conversar esta conversa feia diante do santo púlpito de Jeová. Eles dizem assim, não, você não repreenda, não fale sobre o pecado lá fora, não. Vamos falar aqui dentro, somente aqui dentro, do nosso redil, do nosso curral. Ei, Jeová está dizendo, não. Ele está dizendo, eu vos coloquei como luz. Se vocês não enfrentarem o pecado, se vocês não destruírem o pecado, se vocês não forem luz para esse mundo, como este mundo saberá que eu sou o Rei da Glória? A igreja precisa entender, ela precisa arrancar, desembaiar a espada de fogo que Jeová lhe dá, pelo poder do seu Santo Espírito, e arrancar fora os espinhos deste mundo. É por isso
que o Messias, quando estava com os discípulos, ele disse: o esposo está com vós, ele vos protege, não carece que vocês jejuem, mas quando ele sair, aí sim vocês vão ter que jejuar. Ele estava dizendo: a proteção vem minha, porque eu estou presente. Isso significa que aquele que abandona a cobiça, aquele que é uma espada inflamada de fogo, aquele que abandonou, que é destinado como aquele que vem do deserto. O que isso significa? O que isso significa? Perceba que os santos profetas de Jeová, eles sempre vinham ao povo vestidos de roupa de camelos, de couros de animais, significava o abandono da vida natural. Alguns viam vestidos, como diz em alguns livros dos santos profetas, principalmente nos profetas menores, eles estavam a dizer, veja, que alguns vinham vestidos de pele de camelo, mas não era profeta, porque eles iam imitando, eles não tinham uma vida. É aí que Jeová está a dizer: vida, você tem que ter vida. Escute, vamos mais à frente. Ele diz: o caminho do preguiçoso é como uma parede de espinho, porém o caminho do justo é como uma estrada real, reta, plana, limpa. É isso que o Senhor está dizendo. Perceba bem, que aquele que é preguiçoso espiritualmente, escute isto, escute, aquele que é preguiçoso espiritualmente, veja como ele cobiça esta vida, veja como ele deseja essa vida, veja a linguagem dele, o paladar dele, o apetite dele, veja, ele só fala de benção, 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 mas ele nunca fala de justiça, santidade. É isso que o Senhor está dizendo. Arranque os espinhos. Vamos mais à frente. Os espinhos é laço no caminho, ou melhor, os espinhos é laço e laço há no caminho do perverso. O que se guarda dele retira-se para longe. Entendem aqui o que o Senhor está dizendo? Provérbios 22, 5. Isso significa que verdadeiramente, o Senhor está dizendo que quando o Messias está vindo, é necessário uma separação, porque a igreja está contaminada, os falsos ministros estão dentro da casa. Eles só cobiçam. É só evangelho de ventre. Mas escute, o que o Senhor está dizendo? Cai fora daí, saia fora daí. Se ele está a falar uma mensagem doce, de prosperidade, de benção, saia fora. Escute, nessa hora você precisa entender, caso contrário você não poderá entrar no bendito reino de Jeová. Escute isso. Como espinho na mão de um bêbado, assim é o provérbio, ou a palavra sábia, na mão de um tolo. Entende o que o Senhor está dizendo aqui? Provérbios 26, 9. Isso significa que se você um dia estava em algum canto que havia espinho, e você se machucou e um espinho furou sua mão, perceba o quanto dói. Perceba o quanto fere. O que isso significa? Ele estava a dizer, assim é a palavra do sábio na boca de um tolo. O que isso está dizendo? É que o tolo fala sem conhecimento, ele não entende o que fala. Ele nem sabe do que está falando. Ele não experimenta o que fala. Por isso que quando ele não experimenta, quando ele não sabe o que está a falar, então quando você pratica, você enlouquece. Você se confunde. Mas aí onde é que está? As palavras do sábio. As palavras do sábio. Que tipo de sabedoria ele está a dizer aqui? Escuta qual é a sabedoria que ele está a dizer. Ele estava dizendo, preste bem atenção,
que quando a palavra de sabedoria está no tolo, é como um espinho que entra na tua mão. Ou seja, ele estava a dizer, a cobiça entrará no teu serviço. Tudo o que você vai fazer será com cobiça. Mas não, o sábio não. Escuta o que ele estava a dizer. Quando Daniel estava a se reservar do manjar do rei e do seu vinho e das suas coisas deliciosas, escuta o que ele estava a fazer. Ele estava a usar de sabedoria. Porque o Torá diz que eles não poderiam comer comida sacrificada aos ídolos. Daniel apenas estava a dizer, eu não vou comer porque eu não quero, ou porque está escrito. A Bíblia diz assim, ele propôs no coração. Isso significa, Daniel estava inteiramente ligado ao que estava escrito. Daniel conhecia o que estava escrito. Ele tinha experimentado o que estava escrito. É por isso que o Senhor lhe deu mais sabedoria do que todos naquela província, naquele reino. É nessa hora que você precisa entender. Não adianta falar, você tem que experimentar, você tem que viver. Aí sim, você pode falar. Aí sim, você pode arrancar fora a cobiça. Você pode destruir fora os espinhos. Para que a igreja possa ter um caminho limpo. E para que os corações sejam abatidos e possam ser retos diante de Deus. Escute mais. O riso de um tolo é como crepitar de espinhos embaixo de uma panela. Eclesiastes 7:6. Você sabe o que isso aqui está dizendo? O tolo, até para rir, ele ri como um tolo. Com qualquer tolice, ele espraia a sua loucura pela sua risada. É assim, é como o crepitar de um espinho na panela. Se você colocar fogo nos espinhos, eles estralam. É isso que ele estava dizendo. É por isso que Paulo disse que as mulheres não fossem ou vivessem em chocarrice. É isso que o Senhor está dizendo. Que nessa hora o padrão moral deve ser alinhado pela santidade do Espírito. Você deve se alinhar pela santidade do Espírito. Vamos mais à frente. Salomão diz que a sua noiva é um lírio entre os espinhos, assim como a igreja de Cristo deve ser. Ainda que esteja cercada pelas cobiças e coisas dessa vida, e pelo pecado, ela permanece linda, perfeita, limpa, brilhante de justiça. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. Cantares 2:2. A igreja precisa brilhar. Ela precisa ser como um linho branco diante de uma cerca de espinho. Oh, como isso é poderoso. Isso significa o quanto o coração dela é puro. O quanto o coração dele é puro. Pureza, justiça, santidade. É isso que o Senhor está dizendo. Não cobiça de jeito nenhum este mundo. Abandonou completamente a vida desta vida. Escute isso. A impiedade é como um fogo que devora tudo e queima e vira cinza. Isaías 9:18 diz isso. Você sabe que os cordeiros proféticos no Antigo Testamento, os ossos deles eram queimados e as cinzas eram jogadas fora no lugar limpo do arraial, significando a tipologia de que Cristo iria passar. Verdadeiramente, o Messias foi lançado em uma morte de fogo, ou por que não dizer num batismo de morte. Era isso que ele estava dizendo. Que verdadeiramente o fogo do seu inimigo, dos seus inimigos, iriam consumi-lo, iriam matá-lo. A impiedade de Jerusalém devorou a carne
do Messias. Destruiu a carne do Messias, que até o seu rosto, o seu próprio rosto, estava transfigurado ou destransfigurado, irreconhecível. Isso significa o quanto ele padeceu pela impiedade de Jerusalém. Jerusalém é conhecida como a terra que derrama sangue dos santos profetas. É isso que o Senhor está dizendo nessa hora. Que verdadeiramente a igreja santa, separada, sábia, prudente, limpa, purificada desta geração, ela deveria ser crucificada pela impiedade dos que dizem servir a Deus, dos que dizem ser santos para Deus. Escute mais. Os espinhos são destruídos, são cortados quando se coloca fogo neles. Isaías 33:11. O que o Senhor está dizendo aqui? Que tipo de fogo é esse aqui que o Senhor está dizendo? Escute, a palavra de justiça é como fogo abrasador. Uma alma cheia de justiça é como um ministro, é como um tição de fogo. Por que será que Acabe não suportava Elias? Por causa da justiça que saía da sua língua. Ele não suportava, ele não aguentava. Era muita justiça. Ele carregava muita glória, muita santidade. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor estava dizendo. A única maneira do Messias nessa hora destruir os espinhos, a cobiça, a prisão, a maldição do pecado no coração da igreja é o fogo de uma palavra de santidade. É aqui que o Senhor não está entendendo o que está acontecendo nessa hora na igreja. O Senhor está perguntando, o Senhor está dizendo, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo na minha casa? Por que vocês pregam uma coisa e o outro prega outra? Um diz uma coisa e o outro diz outra. O Senhor não está entendendo. Que se verdadeiramente a igreja está a saber que o Messias está vindo, ele está a dizer, e por que estão pregando outra mensagem a não ser santidade, justiça, justiça, justiça? Essa é a única mensagem que se deve ser pregada dentro da igreja. Arrependimento, justiça, arrependimento, justiça, até que ela alcance o nível correto que o Espírito Santo quer, para que ela entre no reino de Deus. Escute isso. Uma terra sem a glória de Deus será morada de espinhos e habitação de dragão. Veja isso. Uma terra onde não habita a glória de Deus é uma terra cheia de espinho e habitação de dragão. Significando, quando não há justiça numa igreja, quando não há retidão numa igreja, quando não há santidade numa igreja, quem você acha que vai habitar lá? Quem você acha que vai habitar lá? Perceba, escute isto. Foque bem, preste bem atenção. Eu estava num dos estados do Brasil, há uns anos atrás. E eu fui ministrar. E quando eu cheguei lá, a igreja era totalmente mudana. Totalmente mudana. Havia pessoas de pince no umbigo, na língua, no nariz lá. Parecia Hollywood aquela casa. Mas escute, ele estava a me chamar para ministrar. E o nome da vigília era Vigília Fogo Santo. E eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Porque o Senhor estava a dizer que quando Moisés encontrou o fogo santo, antes de pronunciar qualquer outra palavra, ele disse, Moisés, 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 tira as sandálias dos teus pés, porque aqui agora a terra é santa. Significando que o Senhor está a perguntar, ei, se eu visitar essa casa e ver essa igreja mudana, o Senhor está dizendo, o que eu direi a ela?
o que eu falaria a ela? Não irei eu com uma espada de fogo para arrancar os espinhos que tu colocou aí? Não irei eu a ela com uma espada flamejante de fogo de justiça para arrancar a cobiça, as teias de aranha que o diabo aprendeu? O Senhor está dizendo, você é um dragão? És tu ministro do diabo ou ministro da justiça? Se és o ministro da justiça, o Senhor está dizendo, ei, aparta-te da imundícia e leva a justiça para a minha casa. Escute, olha o que ele diz mais. O Senhor ensina a nunca semear entre os espinhos e sempre ará a terra, o terreno, antes que você for plantar. Isaías 4:3. Sempre. Essa é a instrução que o Senhor está dando. Antes de plantar, a semente gloriosa de Jeová, valiosíssima, preciosa, ara a terra. O que significa? Eles pegavam o ferro, fincavam na terra e faziam buracos na terra. Significando, eles queriam descobrir se a terra era boa, fértil, se valia a pena a plantar. Era isso que o Senhor fez com Israel. Quando ele falou sobre a parábola da sua vinha, ele estava a dizer, eu coloquei sementes excelentes aqui, e eu não estou a entender. Por que deu abrolho? Por quê? Por quê? Por quê? É isso que o Senhor está dizendo. O que está acontecendo? Toda vez que você recebe a verdadeira mensagem de justiça, uma fertilidade de santidade vai brotar do seu coração. Sua voz muda, seu rosto muda, seus olhos mudam, sua veste muda, seu caráter muda, seu pensamento muda, seu desejo muda, tudo tem que mudar. Se não mudar, significa tu estás a comer engano. Engano! E não adianta se esconder. Não adianta se esconder como Geazi. Tanto tempo com o homem de Deus. Tanto tempo com aquele profeta Eliseu. Tanto tempo. Mas quando apareceu as dádivas de Naamã, ele cobiçou. Ele mentiu para adquirir. Isso significa um coração que não está limpo. Um coração cheio de lepra. Que nessa hora você entenda que a lepra não esteja no teu coração. Que tu perceba que se a lepra está no teu coração, arrepende-te e corta, lança fora, queima essa cobiça. Deixe com que o Espírito Santo destrua esse desejo pecaminoso em teu coração. Escute. O povo rebelde é como espinhos e pregos diante do Senhor e diante dos seus profetas. Ezequiel 2:6. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo, perceba como a igreja tem virado uma coroa de espinho na cabeça daquele que o Senhor tem enviado nesta hora. Porque ela se recusa a ouvi-lo. Ela se recusa a aceitar a mensagem. Ela se recusa a se arrepender. Mas escute, o que é isso que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que quando o Senhor enviou o filho do homem, o profeta Ezequiel, o Senhor estava a dizer, Ezequiel, esse povo, as palavras deles é como espinho. Eles são como espinho. São como prego. São cobiçosos. Não é de se admirar que eu encontro muitos de vocês cobiçando dinheiro, cobiçando mulher, carro, empresa, casa, máquinas, finanças.
motos, luxúria. Mas o Senhor está dizendo, se aceitares isto em teu coração, Ele está dizendo, essa será a tua recompensa. A vaidade. A vaidade. A vaidade. E Ele está dizendo que a vaidade atrai a sua grandiosa ira. É isso que o Senhor está dizendo. Porque este mundo é tão vaidoso. Porque este mundo é tão cobiçoso. Porque o mundo jaz do maligno. Mas o Senhor está dizendo que se tu correr no caminho deste mundo, desta vida, o Senhor está dizendo, serás acometido também naquele dia. O juízo do Senhor virá repentinamente sobre a sua cabeça. Abandone a cobiça desta vida. Escute mais. Não seja rebelde. Não desobedeça a justiça do teu Senhor. Deixe com que o Espírito Santo te crucifique. Te destrua a tua carne. Você sabe que a única maneira de ser destruído é falando a verdade. Somente a verdade e mais nada. Você sabe que o Messias foi para a cruz por causa da justiça que carregava. Por causa da justiça que carregava. Que bela justiça o meu Senhor carregava. Como é formoso os seus olhos. Como era formoso os seus olhos. Seus olhos eram lavados no leite. Eram meigos como de uma pomba. Meu Senhor era puro, santo. E Ele está dizendo, esta santidade convém à igreja do Senhor. Mas ela precisa desejar. Mas parece que nessa hora que o Senhor está a olhar para a igreja e ela não deseja ser santa. Ela não deseja. Ela não deseja santidade. Não deseja. Lembre-se que a única maneira de entrar diante do Cordeiro, estar de pé diante do trono do Todo-Poderoso, é se você for santo. E a santidade terá que ser semelhante à do Cordeiro. Escute isso. O Senhor diz que quando sua espada visita as nações rebeldes, o seu povo que Ele mesmo julgou, eles não terão mais quem os fira com seus espinhos, para que eles sejam roubados de novo, e nem mais quem os cause dor. Ezequiel 28, 24. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que quando Ele julga as nações da terra e julga o seu povo, ali Ele estava dizendo, veja, que agora eu arranquei os espinhos que te feriram, que te roubaram, que te causaram dor, significando cobiça, desejo. Escute isto, não é de se admirar que os homossexuais estão dentro da igreja. Eles são afeminados e eles estão profetizando, pulando, sapateando, caindo no chão, desmaiando. Mas o Senhor está dizendo, eles causam cobiça na minha casa. Não é de se admirar que dentro da casa de Jeová há prostitutas. Sim, dentro da própria casa de Jeová. Elas vão de mini saia. Que mini saia de vestidos apertados, curtos, decotados. Para quê? Para que é? O Senhor está dizendo, nesta hora, Ele mesmo disse, vocês fariseus são filhos do diabo. Ei, por que será que o Senhor está dizendo nessa hora que a igreja tem medo de falar a verdade? Ela tem medo de dizer o que é verdade. Escute, arrependa-se da sua imoralidade, arrependa-se da sua devassidão, arrependa-se da sua impureza que você causa dentro da minha casa. Não há nenhum pecado que não possa ser perdoado pelo sangue do Cordeiro. Lembre-se que o Senhor perdoou tantas prostitutas e adúlteras, mas o Senhor sempre disse a elas, ei,
Não volte a pecar mais. Não volte. Não volte. É isso que o Senhor está dizendo. Como Ele pode ver você? Que um dia era tão pura. E agora você está tão imoral. Tão devassa. Tão impura. Veja o seu desejo. Veja o seu caráter. Veja como você deseja. Mas o Senhor está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se, eu te perdoo. Arrependa-se. Tenha vergonha do que você se tornou. É isso que o Senhor está dizendo. Que uma das coisas que Israel causava dor e tristeza e grande ira em Jeová é que ele dizia, vocês são piores do que uma meretriz. Vocês nem se envergonham das suas abominações. Você não tem vergonha do que você fez, do que você deseja, de como você age. É isso que o Senhor está dizendo. Por que tu não tem vergonha de como você anda? Jeová está irado. Está irado. Está irado. Uma falta de santidade na sua casa. E ninguém repreende. Ninguém fala nada. Com medo. Medo. Mas ainda os filhos de Levi vão desembaiar as suas espadas e vão quebrar o bezerro de ouro. Ah, se vão. Vão quebrar o bezerro de ouro que está levantado nessa casa. Essa casa será santa. E a glória de Jeová vai visitá-la novamente. E não vai haver mais imundícia. E a glória que vai percorrer nessa casa vai manar do trono de Jeová. Escute. O Senhor diz que a igreja, ou o seu povo Israel, que corre atrás de desejos e luxúria e se torna contra ele e se prostitui com Deus deste mundo, ele cercará seu caminho de espinhos e fará com que você não saiba para onde está indo. Oséias 2,6. Entende que nessa hora há tanta gente confusa? Por que será que o inimigo está tentando te confundir? E por que será que você está tão confusa? Você não sabe qual é o caminho mais reto, de tanta confusão que há na sua mente. Porque o Senhor está dizendo, você ainda não me viu, você ainda não me achou, você ainda não conhece a minha semelhança. A minha semelhança. Israel não conhecia a semelhança do Todo-Poderoso, por isso fizeram a imagem dele como de um bezerro. Profanação. É isso que o Senhor está dizendo. Escute. Por que será que quando o Senhor diz saia do teu trabalho, e de repente quando você sai, Ele começa a tratar com você, com aquela cobiça que você tinha, com a dependência daquele Deus que você tinha na sua mão, que era o teu dinheiro, e não teu pai. E não teu pai, que te provia tudo que tu necessitava. Mas escute. Então você tem um sonho voltando novamente a trabalhar. O que isso significa? Engano. É teste. Jeová estava te testando e você caiu. É teste. Teste. Por quê? Lembre-se. O que o Senhor está dizendo? Ele diz que se a cobra morder, antes de estar encantada, não haverá encantamento ou remédio para o ferido. Isso significa que a cobra encantada significa dominada. Isso significa que alguém só pode pegar em dinheiro se ele dominou o espírito da avareza, se ele destruiu dentro do coração dele a avareza. Porque se ele pegar, ele se desvia e não pode herdar o trono
reino, a glória e a vida eterna que o Senhor nos destinou. Escute, a confusão na sua mente, em seu coração, é por causa da cobiça, porque você não aceita a verdade. Isso significa que você não aceitando o que você é. Escute-me, deixe-lhe dizer algo. Quando a mulher samaritana aceitou quem ela era, ela era uma mulher adúltera. E o Messias estava dizendo, tu és adúltera, tu és adúltera, tu és adúltera. Isso significa que quando ele percebeu e ela entendeu, ela se arrepende. O importante não é o que o pecado te tornou, o importante é o que o Senhor vai te tornar. É isso que o Senhor está dizendo. Não é vergonhoso se arrepender. Não é vergonhoso aceitar o que Ele está dizendo que você é. Vergonhoso é você aceitar o pecado em teu coração e não se envergonhar dele. Aí sim você terá uma tremenda vergonha. Tudo que o Senhor nessa hora está dizendo é: arrependam-se dos desejos desta vida em seus corações. Escute isso. Os que fazem o mal, o príncipe que exige dinheiro e o grande que manifesta seu desejo mau, o melhor no meio deles é como um espinho e o mais reto como uma parede de espinho. Miqueias 7:4. Olha isso. Olha isso que o Senhor está dizendo. Que exige dinheiro, o príncipe que exige dinheiro. O grande que manifesta seu desejo mau. O melhor no meio deles é como uma parede de espinho. Significando, é totalmente impuro, preso, dominado pelos desejos dessa vida. Totalmente preso, dominado. A única maneira de libertar a igreja, o Messias trouxe essa tremenda instrução. Era a fé. A fé era o único meio que eles tinham para se purificar. Era andar com ele por fé. Lembrem-se, ele ensinou os discípulos a andar por fé, para que eles fossem purificados e chegassem à estatura de Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que a fé diz? A fé diz, espere. E o que a fé mais diz? A fé diz, descanse. E o que a fé mais diz? A fé diz, obedeça. E o que mais a fé diz? Você não vê, mas crê. Você não vê, mas crê. O que mais a fé diz? A fé diz, você não vê, mas conhece. O que a fé mais diz? A fé diz, você não vê, mas você conhece e você sente. É isso que ele está dizendo. Que a igreja deveria andar em dependência do Espírito Santo. Em dependência do Espírito Santo. Deveriam fazer o que ele quer. Se é para sentar, é para sentar. Se é para ficar em pé, é para ficar em pé. Era isso que o Senhor estava dizendo. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor não disse a Abraão, toma isso, toma aquilo, toma isso. Não. Ele disse, vem e eu te mostrarei. Significando, enquanto eu for falando contigo, tu vai andando. Mas no dia que eu não falar, tu fica parado no lugar que eu te ordenei. E espera novamente eu te chamar. Era assim que a nuvem guiava o povo. Era assim, era dessa forma que a nuvem estava guiando eles. Quando a nuvem se levantava, eles sabiam que era para partir. Quando a nuvem se assentava, eles sabiam que tinham que se assentar. É isso que o Senhor está dizendo. Então, nessa hora, você precisa entender que a única maneira de você ser liberto, ser livre da cobiça desta vida, é escutando aquele que o Senhor enviou na hora da meia-noite.
Ele vem com uma espada flamejante de fogo, anunciando: arrepende-te, 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 abandona o mundo, abandona a cobiça, abandone totalmente o pecado. E o que significa abandonar totalmente o pecado? Significa abandone totalmente este mundo e o que há nele. Somente a fé, a esperança e o amor têm que permanecer. Somente estas coisas. Mas escute, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que nessa hora, a igreja precisa entender que aquele que o Senhor enviou nessa hora, com uma espada flamejante de fogo, ele a protege do pecado. Lembre-se que a espada flamejante de fogo que protegia a árvore da vida, ela ficava protegendo a árvore da vida. Isso significa que somente aqueles que foram crucificados totalmente para este mundo. Então eu escuto alguns dizer: eu estou crucificado para este mundo em Cristo Jesus. Como? Se nem por fé você vive. Como? Se nem abandono desta vida tu abandonou. Como se nem separado você está? Todo homem que vem com uma espada de justiça, ele é separado de todos e de tudo. É a única maneira de salvar a igreja. É a única maneira de salvar você. Por quê? Porque aí sim ele pode cortar com uma espada de fogo de justiça, que é a poderosa palavra, revelada pelo Espírito, o teu pecado, a tua impureza, e você poder ser livre. Mas é aqui que o Senhor está dizendo. A igreja não está a suportar a verdade. A igreja não está a suportar a verdade. E a verdade é esta: abandone o pecado. Escute. Então, o que o Senhor está dizendo? Você percebe que ele diz que o seu fardo é leve. Isso significa que se o fardo é leve, isso significa que ele estava a dizer: ei, o meu fardo é leve. Então, quando a igreja vê um homem pregando santidade, justiça, ela não suporta, ela não aguenta. É pesado demais para os seus ombros, é pesado demais para o seu coração. Significa o quanto você está preso e presa neste mundo, nesta impureza, nesta imoralidade, neste pecado. Mas, quando a verdade é aceita, a justiça é aceita, o que o Senhor estava dizendo? O Senhor estava dizendo: ei, eu vos dei o Consolador, eu vos dei o Santo Espírito. Essa é a pergunta. É pesado porque você não conhece. Mas uma coisa é certa. O quê? Ele vai destruir a sua carne. Isso significa, ele vai destruir a sua carne. Ele vai destruir o seu ego, sua soberba, o seu eu, no que ele quer, no que ele almeja, no que ele deseja, até com que você entenda o que é para desejar. Escute, o nível que ele está a levar a igreja nessa hora da meia-noite é o nível de Adão, significando que Adão desejou a Deus. Só que o segundo Adão desejou estar com Deus. Entende a diferença? Ele disse: eu preciso ir. Ele precisa ir, senão o Espírito da glória não virá. Mas ele também disse: Pai, eu preciso estar. Novamente, me recompõe, me restabelece, me coloca de volta onde eu estava no princípio, contigo. É isso que o Senhor está dizendo. Que agora a igreja precisa entender que o desejo dela é de estar com Ele. Lembra de Maria? Maria amava estar com Jesus, mas Marta não. Marta tinha
muitos desejos, muita fadiga. Mas Maria não, Maria desejava comer as palavras que provinham do trono. Era vida para a alma de Maria. Era vida, era vida. Escute, seja uma Maria, e ouça a voz daquele que o Senhor enviou nesta hora. Ele está proclamando por toda a terra: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Volte-se à justiça, volte-se à santidade, abandone totalmente o pecado. Lembrem-se que quando Jesus chamou os discípulos para viver por fé, a glória que habitava no Cordeiro era que provia tudo para os discípulos. Isso significa que aquele que o Senhor enviou nesta hora, a glória que ele possui, ela mesma, supre todas as necessidades. Mas aqui é o que você precisa entender. Cuidado. Por quê? Porque onde essa glória estiver, onde ele pisar os pés, onde essas glórias se sentar, se estabelecer, escute, porque o Senhor vai bradar somente de uma forma: a terra agora aqui é santa. Significando: Moisés, retire a sandália. Isso significa o temor que deve haver. Quando essa glória repousa, quando se senta, quando você está diante dela. Preparem um caminho. Eu vejo o Messias vindo. Que a igreja entenda: sem santidade, nenhum homem, nenhuma mulher verá o Senhor. Tragada será a morte na vitória que nos deu Cristo Jesus. Isso significa compartilhar do sofrimento do seu mestre. Ele é o espelho para se encontrar o trono de Deus.